Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 27 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá. Vinheta! Time, terça-feira, uma grade um pouco mais magra, mesmo assim temos boas partidas, qualificação de Liga dos Campeões, tem La Liga na Espanha e eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando que 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Bora! Time aí, bora lá, 13h30, começando em Ilhas Faroé, jogo do B36 contra o Vikingur. Aqui um jogo pré-live pra gols, tá? A equipe da casa extremamente over, o visitante também over gols e o histórico só reforçando, 2x1, 2x1, aqui um 0x0 que sai um pouquinho, 2x0, 3x0. Tabela de probabilidades pra gente ver pelo menos 2 gols é de 80%. E é exatamente aqui que eu quero trabalhar. Mais de 1,5 gol, odd de 1,17, pega essa odd e complementa no bilhetinho. Fechou? Time, é 14 horas, chegando na Espanha, na Liga, tem o jogo do Mallorca contra o Sevilha. Vamos lá. Primeiro ponto, a odd do Mallorca é uma odd de 2,39, 2,35 e o Sevilha com uma odd maior, 3,40. Então o mercado dando aí um leve favoritismo pro Mallorca, tá? Quando a gente puxa o histórico do confronto, quando o Mallorca vence, ele não vence por tantos gols. Podemos perceber, ó, 1x0, aqui deu Sevilha, aqui deu empate, aqui deu Sevilha, e aqui novamente quando o Mallorca vence, vence por 2x1, diferença apenas de 1 gol. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero trabalhar aqui com um handicap asiático mais um a favor do Sevilha. O que significa isso? Mesmo que o Sevilha perca por 1 gol de diferença, a gente tem um reembolso. Se der empate ou o Sevilha vencer, é green. A gente só vai tomar um head aqui se o Sevilha perder por 2 ou mais gols de diferença, tá? E percebam que o Mallorca em casa, quando vence dos 5 últimos jogos, também não vence por diferença expressiva. Por esse motivo, handicap asiático mais um a favor do Sevilha. Espanha, La Liga, cartões. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Time, 15 horas, chegando na Arábia Saudita, Al-Fehha versus Al-Nars. O Al-Nars teoricamente é favorito, mas aprontou na primeira rodada. E a odd jogando fora de casa é uma odd baixa, 1,22. O que eu vou fazer aqui? Ao vivo, o Al-Nars melhor na partida, amassando o time da casa, e uma odd mínima de 1,50 para cima, aí eu busco a vitória do Al-Nars, tá legal? Vou deixar para operar ao vivo, pra de repente, né, Al-Nars, não cair nas suas armadilhas. 15 horas, chegando no Egito, um jogo de Copa, tá, galera? Eu tenho aqui Al-Masry versus Pirâmides. Pela temporada do Pirâmides e com essa odd de 1,80, aqui eu vou de Pirâmides, empate anula ou para classificação do Pirâmides. Fechou? Time, na terça-feira a gente tá cheio de jogo de Copa, tá? Copa, Taça, Liga, redobra a atenção. Por quê? Muitas vezes as equipes maiores não jogam com o elenco principal, não jogam com tanta vontade, é um campeonato que eles não levam tão a sério, tá legal? Então eu vou trazer aqui esses jogos de Copa, mas, como eu falei pra vocês, vamos com cuidado, se for o caso, metade da stake. Monster versus Stuttgart. São times de divisões diferentes, tecnicamente o Stuttgart é superior, desde que jogue completo e com vontade. Stuttgart completo e com vontade, o Stuttgart deve vencer. Odd de 1,34, 1,30, talvez para uma dupla, tá legal? É mais ou menos isso. E para mercado de gols, é jogo para mais de 1,5 gol. O problema é essa odd, né? 1,12 é uma odd muito baixa. De repente, se o primeiro gol demorar para acontecer, ao vivo, você pode explorar esse mais de 1,5 gol com uma odd maior. Fechou? Time, 15h45 na Inglaterra, também um jogo de Copa entre Brighton e Crawley. Time, aqui novamente uma análise bem parecida com a do Stuttgart, tá?
Divisões diferentes, o Brighton é superior, jogou completo com um pouquinho de vontade, deve vencer. Odd de 1,22, pega essa odd e monta na duplinha, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui em mercado de gols. O mais de 1,5 gol também pode ser interessante. Última partida em 2016, 4-0 Brighton. Vamos dar uma olhadinha se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, odd de 1,16 e complementa no bilhetinho. Brighton completo com vontade, vitória do Brighton, jogo para mais de 1,5 gol. E bora lá, 15h45, ainda na Inglaterra, mais uma partida de Copa, Everton versus Doncaster. Time mais uma vez, divisões diferentes, o Everton tecnicamente superior, se jogar completo com vontade, vocês já sabem, o Everton tem tudo para vencer, tá legal? Odd de 1,33, pega essa odd e monta na duplinha. Fechado? E bora lá, 15h45, ainda na Inglaterra, mais um jogo de Copa, Leicester versus Tranmere. Time, Leicester favorito para vencer, tá? Vamos dar uma olhadinha na odd, 1,30 para uma dupla e é jogo para mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, odd de 1,16 também complementa no bilhete. Leicester completo, jogando com vontade, o Leicester deve vencer. E uma partida também para mais de 1,5 gol. Fechou? Time aí, bora lá, 16 horas, qualificação de Liga dos Campeões. O Galatasaray da Turquia recebe o Young Boys da Suíça. Na Suíça foi 3-2 para o Young Boys. Mas agora o jogo é na Turquia. E o Galatasaray jogando em casa é uma equipe muito forte, tá? Eu acredito na vitória do Galatasaray. Ele precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Então uma vitória simples aqui do Gala tá pagando uma odd de 1,39 e 1,38. Pega essa odd e monta na dupla. Ou uma entrada mais conservadora para o Galatasaray vencer um dos tempos, uma das partes. Aí o Galatasaray ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Time, como o Galatasaray precisa pelo menos de um gol e o Galatasaray em casa é uma equipe muito agressiva que vai para frente, se esse gol não sair, vão sair os escanteios. Então aqui eu já penso numa race 3 cantos a favor do Galatasaray, o Gala fazendo 3 escanteios primeiro que o Young Boys. Se chegar no final do primeiro tempo, o jogo ainda 0-0, ou vai que o Galatasaray tá perdendo, aí é canto asiático, canto limite, e final do segundo tempo, se o Galatasaray ainda não fez esse gol, também canto asiático, canto limite, tá legal? O Galatasaray vai pra cima, vai fazer pressão, se o gol não sai, vão sair os cantos, tá? Então vitória do Galatasaray, Galatasaray para vencer um dos tempos, mercado de escanteios a favor do Gala. E também eu tenho aqui duas equipes extremamente over goals, tá? Jogo para pelo menos 2 gols, odd de 1,15, complementa no bilhetinho. Se quiser uma entrada mais arriscada, classificação do Galatasaray, odd de 1,50, eu também acho que deve acontecer. Time aí, bora lá, 16 horas, também qualificação de Liga dos Campeões. Eu tenho Red Bull Salzburg da Áustria enfrentando o Dinamo Kiev da Ucrânia. Primeira partida 2-0 para o Salzburg e agora o Salzburg ainda joga em casa. O Salzburg pode perder até por 1 gol de diferença que está classificado. Por esse motivo, o mercado de resultados, eu tô fora, tá legal? Se der empate, o Salzburg perder por 1-0, ele ainda está classificado. Qual que será a ambição do Salzburg para a vitória nessa partida? Aí eu fico com um pouquinho de pé atrás. Talvez ao vivo, o Salzburg amassando o Dinamo Kiev, aí a gente busca a vitória seca, tá legal? Agora, se o Dinamo Kiev quiser alguma coisa de classificação para a Liga dos Campeões, o que ele vai ter que fazer jogando fora de casa? Vai ter que ir para cima, vai ter que ir para dentro, tá legal? Pega uma equipe que é extremamente over goals e o Dinamo Kiev fora também é over goals. Então, pré-live, eu acho que trabalhar com esse mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para complementar o bilhete é interessante e correndo um pouquinho mais de risco, o ambas marcam com odd de 1,70 também pode ser bacana. Fechou? Time, 16 horas, mais uma partida de qualificação Liga dos Campeões. O Sparta Praga da República Tcheca recebe o Malmo da Suécia. Primeira partida na Suécia, 2-0 Sparta Praga. Agora o Sparta Praga joga em casa. É uma análise bem parecida com essa do Salzburg, com o Dinamo Kiev que eu acabei de fazer, né? Para mercado de resultados, o Sparta Praga, mesmo perdendo por 1 gol, está classificado. O empate também classifica o Sparta Praga. Por esse motivo, o mercado de resultados pré-live, eu tô fora. Agora, se o Malmo quiser a classificação da Liga dos Campeões, jogando fora de casa, vai ter que ir para cima. E novamente eu tenho duas equipes com baita cenário para gols, tá?
O Sparta Praga, ó, mais de 1,5 gol, bate com facilidade jogando em casa. O Malmo como visitante também muito forte em mercado de gols. E pré-live é isso que eu vou tentar trabalhar com vocês. Pelo menos um jogo aqui para 2 gols, odd de 1,23 para complementar uma dupla. E correndo um pouco mais de risco, o ambas marcam com odd de 1,60. Fechou? Bora lá, 16 horas, voltamos para a Inglaterra, mais uma partida de Copa, Birmingham versus Fulham. Time, equipes de divisões diferentes. Eu tenho uma odd aqui pro Fulham de 1,66, 1,65. Aqui eu vou de Fulham, empate anula. Pega essa odd, monta na dupla. Fechou? E mais uma partida de Copa na Inglaterra, 16 horas, o Crystal Palace recebe o Norwich. Time, é o seguinte, o Crystal Palace vem numa tocada over goals, o Norwich fora também over goals, e no histórico o Crystal Palace geralmente se dando melhor, tá legal? Crystal Palace, um time de primeira divisão, enfrentando o Norwich, que é um time de Championship, segunda divisão. O que eu tenho de odd aqui pro Crystal Palace? Odd de 1,46. Entrada mais conservadora para o Crystal Palace vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Ao vivo, o Crystal Palace melhor na partida e uma odd mínima de 1,60 para cima, dá pra gente pensar na vitória do Crystal Palace. Jogo para mais de 1,5 gol, odd de 1,20 e complementa no bilhete. Fechou? E bora lá, 16h30, Espanha, La Liga, o Rayo Vallecano recebe o Barcelona. Barcelona, eu acho que tem um bom time para essa temporada, claro, o Real Madrid, time dos Galácticos, meteu 3-0, faltou aquele golzinho HT, mas o Real chega aí com um leve favoritismo para a temporada, mas eu acho que o Barça tem um bom time também, tá legal? Leva, Lamine Yamal, tá chegando o Dani Olmo, Ferran Torres e tantos outros bons jogadores. Vamos lá, no histórico, a gente tem um baita cenário aqui para pelo menos mais de 1,5 gol e o Barça fora, ó, vem fazendo partidas para mais de 1,5 gol, tá legal? Então mais de 1,5 gol com odd de 1,27 para uma dupla, eu gosto. Olhando a parte técnica, mesmo o Barcelona jogando fora de casa, eu acho que pode conseguir um bom resultado. Odd de 1,76, Barcelona empate anula. Pelo lado do Barça, acabei de citar com vocês, Lamine Yamal, jogador novíssimo, que finaliza muito, jogou pra caramba a Euro, 2 finalizações do Lamine Yamal, odd de 1,30. Para uma dupla pode ser interessante. 2 finalizações, Lamine Yamal, jogador do Barcelona. E claro, Espanha La Liga, um cartão para cada equipe. Fechou? Time, 19 horas, quartas de final, Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians recebe o Bragantino. Primeira partida 1-1, agora o Timão, as Brabas decidem em casa. E esse time feminino do Corinthians é muito forte, tá? Dos 5 últimos jogos, ó, apenas uma derrota para o Palmeiras, o Bragantino fora oscila, um empate, 2 vitórias, 2 derrotas, e no histórico, 2 vitórias para o Corinthians. O que eu busco aqui com vocês? Uma vitória do Corinthians feminino. Odd de 1,27, pega essa odd e monta na dupla. Fechou? Time, bora lá, 21 horas, eu trouxe aqui Campeonato Brasileiro Série B, só para ilustrar os dados, né? Porque eu vou te falar, tá difícil operar esse Campeonato Brasileiro Série B, hein? É zebra atrás de zebra, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, para quem quiser operar, eu vou trazer aqui os dados de gols, cartões e escanteios, tá legal? Brusque versus Sport, jogo às 21 horas. Partida pré-live para menos de 3,5 gols. O Brusque em casa, extremamente under, ó, 0-0, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, pouquíssimos gols. E o Sport fora também numa tocada under gols, para poucos gols. Então, pré-live, aqui é jogo para menos de 3,5 gols, tá legal? Menos de 3,5 gols, odd de 1,18 e complementa no bilhete. Deixa eu trazer as probabilidades para vocês. E vamos lá, tabela de probabilidades para mercado de gols, mais de 1,5 gol, apenas 35%, ou seja, a probabilidade para 2 gols aqui muito baixa, e menos de 3,5 gols tá batendo 100%. Lembrando, sempre que bate 100%, uma coisa muito importante, no futebol não existe 100%. Futebol não é uma ciência exata. A probabilidade é alta, mas não é garantida. Mantenham gestão de banca, tá legal? Com relação aos escanteios, o Brusque tem uma média de 4, o Sport 5,1. Cartões, Brusque 2,5, Sport 2,8, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? E bora lá, 21h30, mais uma partida do Campeonato Brasileiro Série B, o Curitiba recebe o Avaí às 21h30. Time, é o seguinte, mais uma partida aqui para menos de 3,5 gols, tá? O Curitiba em casa vem numa tocada under, o Avaí fora também under gols,
E no histórico dos 5 últimos jogos, apenas uma partida que foi 4-0, que ultrapassou mais de 3 gols e meio, tá? Então a tendência pré-live é para menos de 3 gols e meio. Vamos dar uma olhadinha aqui na odd, menos de 3 gols e meio, odd de 1.16, 1.14, a odd é baixa, mas para complementar o bilhete pode ser interessante. Deixa eu trazer aqui agora as probabilidades para vocês. E vamos lá, tabela de probabilidades para mercado de gols, mais de 1 gol e meio, apenas 40%, probabilidade baixa, menos de 3 gols e meio, 95%, né? Escanteios, Curitiba, média de 6.3, Avaí 5.1, duas equipes com boas médias de cantos, tá? Uma entrada que pode ser interessante, ó, é uma race 3 cantos a favor do Curitiba, até porque joga em casa, deve ter mais posse, vai agredir, se o gol não sai, sai o canto. E o Curitiba jogando em casa, ele vence em 90% das vezes essa race 3 cantos. Ou seja, a cada 10 partidas, em 9, o Curitiba marca 3 escanteios primeiro que o visitante. E o Avaí jogando fora, perde 60% das vezes a race 3 cantos. Então, race 3 cantos Curitiba pode ser interessante. Cartões, vamos lá. Curitiba, média de 2.2, Avaí 2.3, um cartão para cada equipe. Fechou? Time, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Ponto de muita atenção. Já estamos em agosto. Campeonato Português voltou. Campeonato na Bélgica já voltou, na Sérvia, Escócia, Premier League, que é Inglaterra, Bundesliga Alemanha, Ligue 1, que é França, na Itália, ou seja, final de agosto, todos os campeonatos estão de volta. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vou fazer aqui uma condição espetacular para a gente trabalhar junto no Grupo VIP a temporada inteira. 1 ano de Grupo VIP de futebol, que é um grupo completo. Como todos sabem, a gente tem entrada pré-live, duplas e triplas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador e cartão. Só que assim, vocês não vão ficar 1 ano só no futebol, que é completo. Só pelo valor que eu vou colocar aqui já valeria muito a pena. Vocês também vão fazer parte de todos os outros esportes que a gente opera. NBA, vocês vão pegar a temporada inteira, a NBA começa em outubro. A gente também tem um grupo de bingos. Vocês que gostam de odds altas, nesse combo que eu vou colocar para vocês, vocês também vão ficar 1 ano no grupo de bingos. Tem também futebol de salão, tênis, Fórmula 1, a nossa Fórmula 1 é muito boa, e vários outros esportes, tá legal? Marco, isso deve custar caro. Calma, não vai custar caro. R$ 69,00 por 1 ano dentro de todos os nossos esportes. Tô fazendo essa promoção para vocês acompanharem a temporada inteira, principalmente do futebol com a gente. Tá legal? R$ 69,00, pagou apenas uma vez, você fica 1 ano dentro de tudo. O link tá aqui embaixo na descrição, clica e chega junto. Se você não gostar, fica tranquilo, você tem 7 dias para testar. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Gostou? Vamos seguir junto aqui nessa caminhada forte em busca dos greens nessa temporada. Vem! E bem, bora lá? Como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Jogo do Galatasaray contra o Young Boys, vitória do Galatasaray. Futebol feminino, Corinthians versus Red Bull Bragantino, vitória do Corinthians. Se as duas equipes, Galatasaray e Corinthians, vencerem, a gente pega essa odd de 1,76. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Tá. Bingueta! Time, bora lá? Como é que ficou nossa binguetinha pra hoje? Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, múltiplas alongadas são mais difíceis de bater. Reduz a stake, o famoso troquinho do pão, tá combinado? Vamos lá. Jogo do Mallorca contra o Sevilha, handicap europeu, mais 2 pro Sevilha. O Sevilha pode perder até por 1 gol de diferença que tá tudo certo. Se perder por 2 ou mais, é head na operação. E ainda nessa partida, um cartãozinho para cada equipe. Al-Masry versus Pirâmides, lá na Copa do Egito, eu quero a qualificação, a classificação do Pirâmides. O Pirâmides avançando. Salzburg versus Dinamo Kiev, jogo para mais de 1 gol e meio. Sparta Praga versus Malmo, jogo para mais de 1 gol e meio. Rayo Vallecano versus Barcelona, Barcelona empate anula. Se tudo der certo, a gente pega essa odd de 3,59. Sorte para a binguetinha, sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Que seja uma grande semana para todos nós. Não esquece, o vídeo está acabando.
deixa aquele like, faz um comentário para fortalecer e não esquece que eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!